Sabe aquele alimento que o seu filho não come de jeito nenhum, que você já tentou de todas as formas possíveis e inimagináveis e todas aquelas que você já estudou aí na internet? Por que será que ele não aceita? Bom, uma criança que tem uma dificuldade alimentar, a gente observa de um todo, né? Tanto a criança quanto os familiares. A gente precisa mesmo estudar o ambiente onde essa criança está inserida para a gente entender onde a gente pode manusear melhor, aparar melhor, ajudar essa família a chegar nesse momento onde a criança, por fim, aceite uma alimentação mais saudável para aporte nutricional, para mantenimento da saúde, manutenção da saúde. Então, quando a gente oferece, por exemplo, um alimento que a criança nunca viu, que a criança não teve contato, que não é o hábito da família, a criança normalmente tende a recusar e isso é o esperado, inclusive está dentro da normalidade, que essa criança recuse aquele alimento. Mas como assim recuse aquele alimento? Por quê? Veja bem, se não é da rotina da sua casa, do hábito alimentar da sua família, que vocês comam rabanete, por exemplo, e aí de repente você percebeu que o seu filho não se alimenta muito bem e começou a colocar esses tipos de alimentos no prato da criança, um brócolis, uma cenoura, um rabanete, e anteriormente essa criança nunca viu esse alimento, com certeza essa criança vai recusar esse tipo de alimentação. Porque não é só porque você está colocando no prato dessa criança que essa criança vai aceitar. Não faz sentido, não é mesmo? Então, para a gente conseguir que essa criança aceite esse alimento, a gente precisa fazer uma educação nutricional, que nada mais é que uma abordagem de educar mesmo a criança para ela conseguir aceitar aquele alimento. E dentro dessa educação nutricional que a gente vai fazer todos os dias, a gente precisa trabalhar com essa criança algumas questões importantes. A gente tem uma escadinha que a gente utiliza para saber quais os passos que a gente está dando e em que degrau a gente está. Essa escadinha é uma escadinha que vai nos dar um norte para entender melhor qual momento é que a criança está e a partir dali a gente começar a subir esses degraus. É o degrau do comer, se chama degrau do comer. Normalmente, se você coloca um alimento, existem crianças que vão correndo aí pelo degrau e comem de tudo mesmo, não tem problema, graças a Deus, são crianças que não são crianças que têm uma dificuldade em se alimentar, né? Mas as crianças que têm uma seletividade, uma dificuldade em se alimentar, a gente precisa trabalhar cada degrauzinho. Então, costumo dizer que a gente dá passos de formiguinha mesmo, porque é bem no ritmo da criança. A família também tem que se estabilizar, a família tem que se organizar para conseguir trazer para essa criança sempre uma alimentação saudável e isso a gente mexe na rotina de toda uma casa. Então, esse degrau do comer, ele vai nos dar essa base. Aonde o meu filho está? O meu filho se alimenta de poucos alimentos saudáveis, se alimenta de nenhum alimento saudável. Como é que está a relação do meu filho com a comida saudável? Primeiro, você precisa perceber isso. E segundo, como está a sua relação com a alimentação saudável? As crianças, elas aprendem pelo exemplo, certo? Então não adianta a gente ficar ali dando sermão, come a cenoura, que tem vitamina, que faz bem para sua pele, ou que faz bem para o seu cabelo, que faz bem para os seus olhos. A criança ela precisa ver você comendo. Até mesmo porque a criança não entende uma frase muito longa. Normalmente a criança entende pequenas frases, coisas mais curtas. Então, pensando nisso, a gente sempre pode trazer para o lúdico. Ao invés de você falar para a criança que ela precisa comer por isso, por isso, por aquilo outro, trazer para a brincadeira, trazer para a rotina da criança. É claro que, se você já percebeu que na sua casa vocês precisam melhorar a alimentação e você já começou a se organizar nesse sentido, comprando mais alimentos saudáveis, menos industrializado e começando a oferecer para a criança, você já deu o primeiro passo. Mas se você está aí arrancando os cabelos porque a criança realmente não consegue se alimentar, mesmo que você já esteja oferecendo, então você precisa começar a subir essas escadinhas.
No primeiro passo da nossa escadinha do comer, a gente tem que colocar aquele alimento que a criança não consegue comer de forma nenhuma, a gente precisa fazer com que a criança tolere esse alimento. Sabe aquele alimento que você coloca no prato e a criança começa a gritar e não quer comer e pede para tirar, eu não vou comer, e já começa não, não, não. Você mal foi com o pratinho e a criança já está recusando, não, 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 nem experimentou, nem olhou direito, nem tocou, nada, já começa na recusa. Então, a criança já está dizendo que aquilo ali está desconfortável para ela. A estratégia que eu vou te ensinar hoje é de que você coloque esse alimento bem pequenininho. Quanto menor ele for, mais imperceptível ele for, digamos assim, a criança tende a não dar muita nuance para aquele alimento. Então eu te indico a colocar um pedaço pequeno, claro que visível, mas que não seja tão intimidador para a criança. Assim ela já vai começar a tolerar ali aquele alimento no prato e a gente já começa a subir um degrau dessa escadinha. O que ocorre? Quando a criança pede para a gente tirar o alimento e a gente tira esse alimento, a gente está perdendo duas oportunidades muito importantes para a gente subir esse degrau do comer. A primeira oportunidade é que a criança realmente, de fato, tolere aquele alimento. E a segunda é que a criança consiga tocar e lidar com aquele alimento. Veja bem, se o meu filho está pedindo para mim desesperadamente para que eu retire aquele alimento que causa tanta agonia nele do prato, ele está pedindo porque ele imagina que você vai obrigá-lo ou vai pedi-lo, ou ele precisa comer aquilo, porque tá no prato, não é mesmo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse alimento, vai colocar ele menor, para que todos os outros sobressaiam sobre aquele alimento. E quando a criança pedir para tirar, você vai pedir para ele dessa forma: filho, a mamãe não vai tirar o alimento do seu prato. Você pode colocar ele de ladinho aí se você quiser, mas não é necessário retirar e não precisa comer se você não quiser. Olha só, com isso você está validando o sentimento da criança de que aquilo ali está incomodando, e isso é muito importante para criar essa conexão nessa hora da refeição, e também está respeitando a criança, dizendo para ele que tá tudo bem ele não comer, não é necessário, e que ele pode resolver aquele problema. Assim, a gente ajuda a criança em várias nuances e principalmente que ele é capaz de resolver aquele problema, que não é necessário retirar aquele alimento do prato, é só colocar de ladinho e sem precisar comer sem nada. Fazendo isso de diversas vezes, a criança vai se sentir mais à vontade em escolher o alimento, em pegar no alimento, e aí a gente já começa a ter uma interação maior com o alimento, que a gente já vai para a segunda escada. Quando a criança interage com o alimento, que ela toca no alimento, aquele alimento a gente já deixou de ser aquele bicho papão e a criança já consegue até pegar, ter aquele estímulo sensorial. Dessa forma, a criança já vai interagir com esse alimento, já vai se sentir mais à vontade de tocar e olha só, cheia de coragem para aquele alimento que anteriormente ela não conseguia nem pegar, nem tolerar no prato, hoje ela já consegue resolver. Você também pode usar um pratinho pequenininho e falar para essa criança que tá tudo bem não comer aquele alimento, é só ela colocar no pratinho onde ela não quer comer, o alimento que ela não queira comer. Assim essa criança vai tocar no alimento e quando a criança interage com o alimento, isso é muito bom para nós. Nós já estamos no segundo degrau da escadinha do comer. O terceiro degrau dessa escada é o cheirar. E a gente pode trazer brincadeiras lúdicas para essa criança começar a sentir o aroma desse alimento. A gente pode brincar com essa criança, investigar sobre esse alimento, a gente pode fazer preparações diferentes, trazer essa criança para dentro do contexto da cozinha, brincando ali nas panelas, mexendo. Enquanto você está lá na cozinha mesmo, fazendo o almoço, traz essa criança para a cozinha. Dá uma panelinha, dá uma colherzinha divertida, alguma coisa diferente. E essa criança pede ajuda. Ajuda a mamãe, faz alguma preparaçãozinha em cru, deixa um pedacinho de alguma coisa. Você consegue lavar para a mamãe? E o que você sentiu quando você pegou? Qual que é a consistência? Qual que é a cor que você visualizou desse alimento bonito, né? Olha que manga cheirosa. E a gente já começa a aguçar os sentidos da criança para que ela, por fim, consiga se aproximar desse alimento. Ponto pra gente. A gente já tá na terceiro degrau de comer. No quarto degrau, que a gente já vai estar fazendo também, é o tocar. Quando a criança
toca o alimento, que ela já consegue ir na fruteira pegar, nem que seja para você comer, a gente já subiu uma escadinha. Por quê? Porque a gente pode sim pedir para a criança, vamos comer uma banana? Ah, não quero, mas a mamãe quer, você pode pegar para a mamãe? E a gente vai estimulando essa criança a tocando nos alimentos. Sabe aquela criança que não gosta de pegar nessas consistências mais molinhas? A gente pode, por exemplo, comprar aquelas massinhas ou fazer mesmo um bolo e pedir para amassar essa massa. A criança não consegue ainda diferenciar o lúdico do real. Então, se a gente compra essa massinha ou se a gente pede para essa criança fazer com a gente na cozinha essa massinha para fazer um bolinho e a gente come junto com essa criança já está interagindo com aquele alimento. E provavelmente lá na frente, ela não vai ter medo, ela não vai ter nojo, aquilo ali para ela já vai ser normal. Claro que a gente sempre tem que estar muito consciente de que isso demanda um tempo. Então não adianta você começar a fazer hoje e daqui 7 dias você querer que seu filho já esteja comendo. Educação nutricional, de fato, é um educar que demanda disciplina e demanda tempo. Como a gente não força as crianças a comerem, a gente realmente vai trabalhar no sentido de deixar a criança ser criança, explorar e ir no tempinho dela. Mas com essa escadinha a gente está dando uma ajudinha, né? Depois de tocar, a criança tende a provar. Ah, mas como assim provar? Provar todas as delícias de sabores que a gente tem no mundo, que são inúmeros. E o provar é também passar a língua, dar um beijinho, dar aquele pedacinho, aquela mordidinha assim de formiga. Isso é provar, tá? Tudo isso é provar, é levar até a boca, cada um prova de um jeito, tá bom? Então, não fique assim naquela ansiedade, mas comeu assim, um pedaço desse tamanho. Esse pedacinho já é alguma coisa para alguém que não levava absolutamente nada na boca. Então, deixa que seja pequenininho, faz dente de ratinho, um pedacico de nada, que a probabilidade que esse pedacico de nada seja um pedação amanhã é bem maior quando a gente começou lá no tolerar. Então, cada passo é uma conquista importante e é muito importante que você encoraje, que você sempre fale parabéns pelo seu esforço de provar, parabéns pelo seu esforço em interagir. Muitas vezes a gente deixa passar desapercebido e a gente não consegue encorajar nossos filhos. Não é somente o ato de mastigar e engolir que é o provar, tá? É o de mastigar e jogar fora. É o de beijar, é o de lamber, isso é provar. Comer é aquilo que a gente sempre vai estar buscando, né? Esse é o nosso objetivo final. Mas sem passar por esses degrauzinhos que eu contei para vocês, a criança não consegue chegar até lá. Como eu disse, crianças que vão correndo aí nessas escadas e tem crianças que vão mais devagar, tem crianças que vão chegar até não interagir e vão voltar para trás. Tudo isso você precisa permitir com que a criança faça. Quanto mais segura e mais confortável essa criança se sentir com você, com essa conexão e com o alimento, melhor serão as chances de que ela, por fim, consiga comer.